Para rever a parte de lançamento oblíquo, tá? Quando nós tínhamos falado do lançamento oblíquo, muito utilizado em objetos medievais, nós vamos fazer uma introdução bem rapidinha do que já foi falado em vídeo, já foi falado em reunião. Vamos lá, lembrando que o movimento oblíquo, ele é um movimento que ele consiste em duas direções, a direção X e a direção Y. Professor, como que é possível um movimento ser dividido em dois, se é apenas um corpo e um movimento? Igual eu falei, galera, como nós temos dois referenciais, o referencial Y e o referencial X, nós vamos analisar o corpo, o movimento pelo referencial Y e o movimento pelo referencial X. Lembrando que no lançamento oblíquo, galera, o corpo ele vai ter o quê? Ele vai ter esta velocidade inclinada que vai fazer o movimento ser nas duas dimensões, Y e X, que é o fato do corpo sair deste ponto e chegar a esse ponto, é o movimento em X. E ele subir e descer é o movimento em Y, ok? Se este corpo, como nós vimos lá pelo movimento vetorial, ele tem a componente X e a componente Y, nós trazemos ele para um vetor e fazemos, então, a velocidade inclinada. Ela é fruto das duas componentes, da componente X e da componente Y. Esta velocidade inclinada aqui é o V0, nós calculamos por essa fórmula aqui, certo? Nós vamos ver o quê? Que nós temos as fórmulas que calculam o movimento inclinado, que é o movimento parabólico. Nós vamos ter as formas do movimento do eixo X e as formas do movimento do eixo Y, tá bom? Nós vamos identificar hoje essas formas. Essa primeira fórmula, para a velocidade inclinada do corpo, para eu calcular a velocidade em qualquer ponto da trajetória, eu vou utilizar esta fórmula aqui, que é fruto da lei de Bhaskara, onde a velocidade ao quadrado é o vetor inclinado, seria a hipotenusa. E a velocidade em x e a velocidade em y seriam os catetos, tá bom, pessoal? Então, lembrando que esta é a velocidade do corpo. Professor, como assim? É que nós vamos ver as velocidades da componente x e da componente y. O corpo vai ter uma velocidade inclinada, que é esta aqui, que é esse vetorzinho vermelho aqui, que é calculado por essa fórmula aqui, pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Continuando aqui, então, pessoal. Nós vemos que no eixo X, o movimento é... Professor, de novo, eixo X, eixo Y, dois movimentos? Sim. Nós vamos analisar. Quando nós analisarmos o eixo X, nós vamos ter um movimento sem aceleração. A aceleração é igual a zero. Logo, o movimento horizontal, que é o eixo X, é um MRU. O movimento vertical, que é o eixo Y, é um lançamento vertical para cima. Tem a aceleração que é igual à gravidade, certo? Então, é um MRUV. Logo, galera, professor, como dois movimentos, como que um mesmo projétil pode ter dois movimentos? Igual eu falei para vocês. Se eu tenho dois referenciais, referencial Y e referencial X, eu vou ter dois movimentos sim. O movimento em Y e o movimento em X, que é o que a gente já havia falado. O lançamento, ele tem esse movimento parabólico aqui, ó. Certo? Ele sai daqui e vem até aqui. Mas, galera, igual eu falei para vocês, quando eu analisar olhar para o eixo X, eu vou estar olhando esse movimento aqui, que é o corpo saindo de um lado e indo até o outro. Quando eu analisar o eixo Y, então vamos escrever, esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Eu vou ver o quê? Eu vou ver o corpo subindo e depois descendo, beleza? Tá bom? Então, continuando aqui, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Galera, então, continuando aqui, vamos para algumas explicações das fórmulas. Lembra que eu falei que nós vamos ter as fórmulas em X e as fórmulas em Y, ou as fórmulas do movimento inclinado? Então, para o movimento inclinado, como assim, professor? Quando eu olhar o movimento parabólico, ó, movimento parabólico. Parabólico. Ou seja, quando eu olhar o movimento parabólico, eu vou olhar as duas componentes. Como assim, professor? O movimento parabólico é o quê? É a bolinha sair deste lado e fazer esse movimento e chegar aqui, certo? Nós temos duas fórmulas para o movimento. A primeira, que é a fórmula da velocidade, por exemplo.
velocidade é essa aqui, V2 aqui, V3 aqui, V4 aqui, independente. Vai ser quem? A velocidade do corpo inclinada, ó, vou fazer o I inclinado. Opa, não, vamos fazer assim, a velocidade do corpo na diagonal. Vai ser quem? Vai ser a velocidade do corpo na diagonal ao quadrado é quem? É a velocidade da componente x ao quadrado mais a velocidade da componente y ao quadrado, tá bom? Galera, por exemplo, neste ponto mais alto, a velocidade em x ela é sempre a mesma. Então, v0x é igual a vx1, que é nesse ponto aqui, igual a vx2, ou seja, a velocidade em x é sempre a mesma, que é igual a vx4, ou seja, a velocidade da componente x não muda. Mas, professor, como que eu calculo? Quando eu tiver um vetor inclinado aqui, olha no cantinho da tela. Quando eu tiver um vetor inclinado V0, entre esse vetor inclinado aqui e a componente x, vai ter um ângulo de lançamento, certo? Se eu quiser saber a velocidade em x, eu vou multiplicar a velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que o valor do cosseno de um ângulo é um valor entre 0 e 1. Como assim, professor? Entre 0 a 1, né? Vamos fazer assim, entre 0 a 1. Ou seja, ele pode ser 0 e pode ser 1. Galera, por exemplo, cosseno de 60 graus. Se esse ângulo de lançamento fosse, exemplo, fosse 60 graus. 60 graus. O cosseno de 60 graus, é igual a quanto? É igual a 0,5. Se a velocidade inicial, exemplo, a velocidade inicial fosse, 100 metros por segundo. Qual seria a velocidade inicial do eixo x? A velocidade inicial do eixo x seria quem? Seria 100. O cosseno de 60, se o ângulo fosse 60, seria 0,5. Quanto que seria a nossa velocidade inicial? 50 metros por segundo. Ou seja, ele é lançado com 50 metros por segundo para cá. Professor, significa que é 50 metros por segundo no x e os outros 50 é do y? Não, galera. É movimento vetorial. Então, cuidado. Depende, pode ser 80. Nesse caso, seria 86. A velocidade em y, nesse caso, seria 86 metros por segundo. Ou seja, você tem que imaginar o seguinte. Tem uma força empurrando para cá e uma força empurrando para cá. É o que vai fazer esse movimento aqui, entenderam? Então, se eu quiser saber a velocidade na componente y, é velocidade inicial vezes o seno do ângulo, entenderam, galera? Então, recapitulando, velocidade em x e velocidade em y, aqui, ó, é fruto de quem? É fruto de uma velocidade inclinada e um ângulo de lançamento. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Então, beleza, galera. Por enquanto, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos apagar um pouco aqui, que foi muito feio. Vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer algumas análises sobre o movimento. Igual nós já havíamos falado, a velocidade inicial e a final é a mesma. Por exemplo, Vx, Vy1, nessa mesma altura, seria Vy3. Então, nesse caso, V1y é igual a V3y. Por quê? Galera, perceba uma coisa aqui. Quando chegar no ponto mais alto, eu vou analisar o eixo Y. Esse corpo está fazendo o quê? Ele está subindo e está descendo. Ou seja, no ponto mais alto, no ponto de altura máxima, o que acontece? A velocidade, ó, no ponto de altura máxima, por exemplo, a velocidade do corpo é a velocidade do corpo ao quadrado, é a velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado. Só que no ponto de altura máxima, a velocidade em y é 0. Então, a velocidade do corpo no ponto de altura máxima é quem? É a velocidade em x. Entenderam? Então, essa é a análise do movimento. Por quê? Porque ele sobe, para e começa a descer. Então, essas são as fórmulas para calcular. Por exemplo, eu quero saber qual a velocidade do corpo, velocidade 3y.
Aí você vai calcular por essa fórmula aqui. Entenderam? Você vai pegar a velocidade do corpo neste ponto e vai descobrir essa fórmula aqui. Tá bom? Então, essa é a fórmula para o movimento parabólico. E essa aqui é a outra fórmula para o movimento parabólico. O alcance. O alcance é o ponto de alcance máximo, é o ponto em x. O alcance é o eixo x. O que essa fórmula fala? Que a velocidade inicial ao quadrado. Professor, essa velocidade inicial é em x ou é em y? Apesar de ele estar calculando o alcance, que é o eixo x, essa é a velocidade inicial, que ela é para x e para y. É a velocidade inclinada. Certo? Então, essa aqui é a nossa velocidade inicial. Esse aqui é o ângulo de lançamento. Vezes o seno de 2 vezes o ângulo. Galera, igual eu expliquei para vocês aqui, ó. Vamos limpar aqui e vamos fazer uma coisa, ó. O seno de 2 vezes o ângulo, cuidado, não é, por exemplo, o seno de 30 é 0,5. Então, 2 vezes é... Vamos supor que se o ângulo de lançamento for 30 graus. Galera, vocês não vão fazer seno de 2 vezes... O seno de 30 é 0,5. Isso aqui não. Tá bom? Vocês não fazem. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer... o ângulo de lançamento é 30. Então, o teto inicial é 30. Vocês vão fazer o quê? Seno de 2 vezes o ângulo, tá bom? É o ângulo, que é a mesma coisa que seno de 60. Aí vocês vão olhar na tabela o valor do seno de 60 e vão jogar na fórmula. Então, você nunca multiplica o valor do seno, você multiplica o valor do ângulo. Seno de 2 vezes o ângulo dividido pela gravidade. Por exemplo, professor, se o ângulo fosse 40 graus, seria seno de 2 vezes 40 graus. Tá bom? Então, galera, mais uma informação importante aqui para vocês. Essas são as duas fórmulas para o movimento parabólico que nós temos aqui. Tá bom? Essas fórmulas são para o movimento inclinado. Agora nós vamos ver as fórmulas para cada eixo, tipo fórmulas a mais. Beleza? Então, essas são as fórmulas para o movimento inclinado. Quem quiser, tira um printzinho. Vamos continuar. Galera, quando eu estiver no eixo X e eu quiser saber a componente, o deslocamento, a distância horizontal, nós vamos usar essa fórmula aqui. Perceba que essa fórmula é em X. Esse aqui é o tempo do movimento. O que é o tempo do movimento? É o tempo que demora para ele sair daqui e chegar até aqui. Esse aqui é o tempo do movimento. Tá bom? Tranquilo? Galera, aí nós temos o quê? Nós temos que o alcance vai ser a velocidade em x. Como que eu calculo a velocidade em x? É a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento. Entenderam o porquê daquelas fórmulas? Porque se ele me der a velocidade, se ele me der o tempo de lançamento, eu posso descobrir o alcance que ele chegou, que é V0 vezes x. Isso aqui nada mais é do que o que, galera? Alcance é a distância, que é o nosso ΔS, que é velocidade vezes o tempo. Como o eixo x é um MRU, ele é a fórmula da velocidade média. Velocidade é quem? ΔS pelo tempo. Entenderam? Esse tempo aqui é minúsculo, tá? Pelo tempo. Entendeu? Então, se eu quiser saber o deslocamento em x, o alcance, lembrando que em y, isso aqui é a altura. Em x, esse aqui é o lançamento. Em x, isso aqui é o alcance. Tá bom? Beleza? Por enquanto, pessoal, alguma dúvida? Se tiverem dúvida. Galera, continuando aqui, nós temos agora o quê? Nós temos a direção vertical. Galera, na direção vertical, nós vamos utilizar as mesmas fórmulas da altura máxima. Se você quiser saber o tempo de lançamento, o tempo de subida, por exemplo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo total do movimento, que é, por exemplo, para descobrir o alcance, é 2 vezes o tempo de subida. Certo? Professor, como que eu posso calcular o tempo de subida? Você pode calcular o tempo de descida. O tempo de descida é quem, galera? É a velocidade inicial em y vezes sobre g.
Essa aqui é a forma. Lembrando que no eixo Y é o lançamento vertical para cima. Lembra do lançamento vertical para cima? Que você tem, por exemplo, a altura máxima. Como que eu calculo a altura máxima? Pela velocidade inicial ao quadrado em Y sobre G. Opa, sobre 2G. Beleza? Outra coisa, o tempo de descida, por exemplo, quando você, vamos supor, você vai calcular essa fórmula aqui, o alcance é igual a Vx vezes o tempo. Como que faz para descobrir o tempo? Você pode calcular o tempo total do movimento pelo tempo de subida ou pelo tempo de descida. O tempo, quando o objeto é lançado e ele chega na altura máxima, ele cai em queda livre. E a velocidade de queda livre é quem? Gravidade vezes o tempo. Esse é o tempo de descida. Então, tempo de descida é quem? É velocidade sobre gravidade. Só que a mesma velocidade inicial y é a mesma velocidade final. Opa! Velocidade final em y. Então, se eu tiver a velocidade inicial em y e dividir pela gravidade, eu consigo descobrir o tempo de descida. E se eu calcular o tempo de descida, eu posso calcular o tempo total e posso calcular o alcance, que é uma das coisas que os exercícios pedem. Ele não te dá o tempo, mas pede para você calcular o alcance. Pode pensar. Então, galera, ó, por exemplo, ó, o eixo Y, que é a altura, é quem? A altura é igual velocidade inicial em Y menos GT, que é a fórmula da altura máxima. Perdão, é a fórmula da altura para o lançamento vertical, para cima. Velocidade inicial vezes tempo menos gravidade. Por que é menos gravidade? Porque está subindo sobre 2G. Perdão, sobre 2. Mas, professor, como é eixo Y, eu indico, em vez de ele chamar de X, ele chama de Y. Perdão, em vez de ele chamar de altura, ele chama de Y. Então, no eixo Y, galera, se eu quiser saber tempo de subida, tempo de descida, velocidade inicial, altura máxima, basta eu calcular pelas fórmulas da altura máxima. Tá bom? E agora, vamos para um resuminho aqui. Galera, esse resuminho aqui, eu peguei do site Brasil Escola. Eu só tirei o logo. Por quê? Porque é material do colégio. Eu estou utilizando o material do colégio. Então, eu vou tirar o logo. Mas eu peguei ele no site do Brasil Escola. Então, vamos fazer algumas componentes aqui. Vamos fazer algumas considerações a respeito desse resuminho aqui para vocês. Vamos pensar o seguinte. Galera, então, a velocidade em x e a velocidade em y é a velocidade inicial vezes o ângulo de lançamento. Se é x, é cosseno. Lembre, eixo x é o eixo deitado, com sono, cosseno. Eixo y é o eixo em pé sem sono, então é o seno. Professor, por que é Vx e aqui é V0x? Porque a velocidade em x é sempre a mesma e a velocidade em y, ela muda. Então, essa fórmula só serve para calcular a velocidade inicial em y. Lembrando, por que sai essa fórmula? Porque nós tiramos um vetor. Esse aqui seria o V0y e esse aqui seria o V0. Dos catetos, esse aqui seria, perdão, do triângulo retângulo, esse aqui seria a hipotenusa. E esse aqui seria os dois catetos, beleza? Mas essa não é para essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é a decomposição vetorial. V0x e V0y, tá bom? É a componente x e a componente y do vetor inclinado, fruto do ângulo inicial. Valor de seno, cosseno de 30, 45 e 60 é bom lembrar, galera. Lembrando, repare, o valor do seno de 30 é exatamente igual ao valor do cosseno de 60. O valor do seno de 30 é igual ao valor do seno de 60. Ou seja, galera, ângulos complementares, ó, a função oposta, a função seno e a função cosseno. Para ângulos complementares tem o mesmo valor. Como assim, professor? Complementar, soma da 90 graus. Então, o seno de 60 é igual ao complementar oposto, que é seno de 60, o complementar oposto é o cosseno de 30. Tem o mesmo valor, tá bom? Mas, galera, caso vocês não queiram decorar isso, é só vocês lembrarem que os valores de seno, cosseno, de 30, 45 e 60. É muito fácil, tá bom? Galera, mais uma dica. Ângulos complementares. O que é ângulos complementares? A1 mais θ1 mais θ2 tem o mesmo alcance. O que significa isso?
que se eu lanço com 60 graus ou eu lanço com 30 graus, eles vão ter o mesmo alcance. A diferença é que um vai mais alto, quanto maior o ângulo, mais alto vai, tá bom? Ou seja, galera, presta atenção aqui, o maior alcance é para 45 graus, tá bom? Então, se eu lançar se o ângulo de lançamento for igual a 60 graus, ele vai ter um alcance A. Esse alcance vai ser igual a se o ângulo for 30 graus. Qual a diferença? Que 60 ele vai subir e vai descer mais, e 30 ele vai mais baixo. Ou seja, ângulos complementares, deixa eu escrever aqui, ângulos complementares aqui, ó, vamos escrever aqui para vocês. Ó, deixa eu escrever aqui embaixo, aqui, ó, ângulos complementares, opa, eu não vou pôr o acento, tá? Ângulos complementares possuem o mesmo alcance. Por exemplo, o alcance para 40 graus é igual ao alcance para 50 graus. Por quê? Ângulos complementares, complementares, o que significa? Que quando eu somo ângulo 1 mais ângulo 2, o total dá 90 graus. Ou seja, se eu lançar com 20 graus e com 70 graus, vai ter o mesmo alcance, tá bom? Beleza? Galera, o maior alcance, depois eu já expliquei para vocês em fórmula, mas o maior alcance é para 45 graus. Ou seja, se eu tenho a mesma velocidade inicial, o maior alcance eu vou atingir com 45 graus. Se eu lançar com 46 ou lançar com 44, vai ter um alcance menor. Então, a fórmula da altura máxima. V0 ao quadrado vezes seno de ao quadrado. Professor, o que é esse V0? Porque a altura máxima é V0y, certo? Mas e quem é V0? É V0 vezes o seno. Então, ele pegou esse V0y e colocou aqui. V0 vezes seno. Essa fórmula aqui é a mesma que essa fórmula aqui, entenderam? Então, pode aparecer essa fórmula? Pode. Quem é esse aqui? É o V0. Quem é esse aqui, galera? Essa é a nossa fórmula normal. Ó, a fórmula normal aqui, ó, do alcance. Esse ΔS aqui, vamos riscar. Esse ΔS é o nosso alcance. E a outra fórmula, do tempo de subida. V0y sobre gravidade. Ou seja, com essas fórmulas, galera, nós conseguimos resolver quase que todas as situações. Beleza? Então, mais alguma explicação aqui final para vocês. A velocidade inicial é essa velocidade inclinada. Daí eu tenho a velocidade da componente horizontal, que é o alcance, e eu tenho a velocidade da componente vertical, que é a altura máxima. Perceba que no ponto da altura máxima, a velocidade do corpo é somente a da componente x. Beleza? Então, galera, lembrando, por que tem duas velocidades se é um movimento só, professor? Tem duas velocidades porque eu estou olhando para o eixo, ó, eu estou olhando para o eixo x e eu estou olhando para o eixo y. Então, eu consigo ter dois referenciais, eu enxergo dois movimentos, tá bom? Vamos dar um exemplo bem bobinho, é como se eu tivesse as minhas duas opiniões aqui, tá bom? Dois referenciais, duas opiniões, beleza? Então, galera,